Bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal Teoria Social Latino-Americana. Hoje eu sigo aqui com uma discussão importante de um autor muito polêmico, o André Gunder Frank, personagem aqui do nosso debate. E para quem não conhece nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, conheça nosso projeto, e curta o vídeo se gostar e compartilhe com quem achar que interessa e faça com que o nosso debate alcance o maior número de pessoas. E é um autor, Gunder Frank, muito importante para discutir a teoria da dependência, principalmente nos seus primeiros anos, logo ali da sua formação. Ele foi polêmico por uma série de razões, desde o convite em se retirar da escola de Chicago, quando ele era um doutorando e um doutor naquela universidade, como também pela ausência de modéstia, que é muito conhecida também, mas também pela relação muito difícil com a própria teoria da dependência, que o sociólogo chileno Cristóbal Cai vai dizer que ele é um dependentista de vida curta ou um dependentista relutante. A tese dele do desenvolvimento do subdesenvolvimento, ela é importante porque ela realiza ao mesmo tempo uma crítica profunda ao desenvolvimentismo, como também ela ataca aquele núcleo de que o subdesenvolvimento era carência ou insuficiência de alguns indicadores de crescimento, de emprego, urbanização, escolaridade, expectativa de vida, imortalidade infantil e vários outros, por exemplo. Mas também antecipa academicamente algumas questões que já eram discutidas e aprofundadas no seio da nova esquerda latino-americana, muito em razão do triunfo da Revolução Cubana, mas também pela crise do próprio socialismo soviético na sua concepção ideológica stalinista. E como primeiro esforço acadêmico, algumas observações são importantes. A primeira que eu destaco aqui é que nessas formulações iniciais a gente não encontra exatamente a categoria ou o conceito de dependência, e quando encontra algumas de suas obras, era, como ele disse em um texto de 71, a contragosto por conta da moda. E aí, citando aqui o Gunder Frank, ao me servir da palavra dependência, estou apenas aderindo, espero que transitoriamente, à nova moda, já tão difundida que se tornou aceitável tanto para burgueses reformistas como para marxistas revolucionários. Então, o que ele quer dizer com isso é que a categoria para ele parecia insuficiente porque ela é apropriada tanto por reformistas como por marxistas revolucionários em toda a América Latina. O segundo ponto que revela a diferença do Frank com os autores da vertente marxista, como a Vânia Bambirra, o Teotônio dos Santos, o Tomás Vasconi ou o Rui Mauro Marini, é que o Frank não utiliza o método marxiano com tanta rigorosidade. Muitos dos conceitos dele são devedores do Paul Baran, um economista polonês radicado nos Estados Unidos. Então, quando ele vai se referir à acumulação, ele vai usar conceitos como de excedente econômico e não exatamente de mais-valia e as suas manifestações concretas, como a relativa, absoluta ou mesmo a extraordinária. Uma terceira questão importante, que eu acho que no meu caso faz mais sentido ainda afirmar nessa breve introdução, é que o André Gunder Frank ele teve uma passagem aqui pela Universidade de Brasília entre 63 e 64 como professor de antropologia, e ele ministrou um curso de estrutural funcionalismo a convite do Darcy Ribeiro. Então, esse contato com o nosso país e com a minha universidade, onde eu hoje leciono, foi importante para a alavancada intelectual do André Gunder Frank. Então, por exemplo, o ensaio dele, A Agricultura Brasileira, Capitalismo e Mito do Feudalismo, de 64, ele foi redigido durante a estadia dele aqui. Além de outros que ele só vai publicar anos depois, como Desenvolvimento do Subdesenvolvimento no Brasil e Sociologia do Desenvolvimento e Subdesenvolvimento da Sociologia. Bom, mesmo com algumas limitações teórico-conceituais, o Frank foi capaz de demonstrar a reciprocidade e o antagonismo entre desenvolvimento e subdesenvolvimento, a associação de interesses entre as burguesias imperialistas e as burguesias latino-americanas, que ele chamou em outras obras de lumpenburguesia, e a inviabilidade de reformas e alternativa da Revolução Socialista como meio de superação do subdesenvolvimento. O ponto de partida do André Gunder Frank é que o desenvolvimento não é uma simples sucessão de estágios generalizáveis a todos os povos e sociedades. Para ele, o subdesenvolvimento não é nem original, nem tradicional,
e nem o passado e nem o presente dos países subdesenvolvidos se parecem em qualquer aspecto importante com o passado dos países atualmente desenvolvidos. Então, subdesenvolvimento e desenvolvimento são partes essenciais da estrutura e da formação do sistema capitalista em escala mundial. A tese do Frank demonstra, então, como que se naturalizou a explicação da periferia através da história do centro, da dinâmica dos países centrais, mas também indica o fato de que a colonização e a conquista da América pela Europa aconteceu justamente na fase de expansão do capital mercantil. Então isso quer dizer que o nosso continente surge economicamente como complemento da expansão capitalista mundial, dirigida e orientada pela Europa Ocidental, como um processo de produção organizado de acordo com a dinâmica exportadora. E é dessa particularidade da nossa inserção ao mercado mundial que o Frank elabora a tese do desenvolvimento e do subdesenvolvimento. Então, citando diretamente o Frank aqui, o atual subdesenvolvimento da América Latina é resultado de sua participação secular no processo de desenvolvimento capitalista mundial. O subdesenvolvimento não é consequência da sobrevivência de instituições arcaicas ou da falta de capital nas regiões que se mantiveram isoladas da torrente da história mundial. Pelo contrário, o subdesenvolvimento tem sido e ainda é gerado pelo mesmo processo histórico que também gera o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento do próprio capitalismo. O desenvolvimento complementar dos países subdesenvolvidos gera um encadeamento de relações de dominação e exploração do que ele chama de satélites subdesenvolvidos pelas metrópoles desenvolvidas, de modo que a expropriação do excedente econômico e a reprodução desse processo ao longo do tempo são uma das contradições fundamentais e dão toda a particularidade do desenvolvimento do subdesenvolvimento. Isso porque, em razão dessa apropriação monopolista do excedente econômico no interior do capitalismo, acontece desigualmente. Então, as suas consequências, tanto para o desenvolvimento como também para o subdesenvolvimento econômico, são múltiplas e diversas, conforme a região. E voltando ao tema da estruturação desigual do sistema mundial, ele vai considerar que essa relação externa entre satélite e metrópole não é apenas relativa à dominação imperialista. Ela penetra e estrutura a vida social, política e econômica desde as colônias, como também no período pós-independência aqui na nossa América. Então, a mesma constelação que ele percebe entre metrópole e satélite, no sentido de um país periférico e um país central, ele vai dizer que isso também se encontra no interior dos países, como as capitais no papel de metrópole e as regiões interiores como satélites. Então, para ele, esse esquema já vinha sendo estruturado desde a vida colonial. Então, para o Frank, esse esquema já vinha sendo estruturado desde a vida colonial e as capitanias gerais e as capitanias provinciais dos vice-reinados criavam esse esquema. Essas capitanias provinciais dos vice-reinados eram satélites da metrópole espanhola. Depois, a metrópole espanhola com outras metrópoles do sistema mundial, como, por exemplo, a metrópole britânica. Então, é um esquema que ele vai se reproduzindo numa escala cada vez mais ampliada. O que quer dizer com isso? Que cada metrópole nacional ou local ela vai servir para impor e manter a estrutura monopolista e as relações de exploração desse sistema, enquanto sirva aos interesses das metrópoles que se aproveitam dessa estrutura global, nacional e local para promover o seu próprio desenvolvimento e o enriquecimento da sua classe dominante. Então, a relação metrópole-satélite, com seu processo de extração de excedente econômico, vai explicar não tanto o desenvolvimento desigual interno e externo dos países desenvolvidos, como também a própria hierarquia internacional de dominação entre os países desenvolvidos. E foi essa estrutura interna desigual em termos culturais, sociais, econômicos, que fez com que muitos intelectuais acreditassem que havia no interior das sociedades latino-americanas uma estrutura dualista, o que a gente chama de sociedade dual. Era como se no interior do mesmo país existissem regiões com história, estrutura e dinâmicas próprias e até mesmo independência entre si. Então uma região era capitalista, relativamente desenvolvida e moderna, outra era pré-capitalista, feudal ou semi-feudal e arcaica. Essa era uma questão não só teórico-conceitual, mas que também tinha consequências políticas importantes, porque
A tese da sociedade dual não apreende a realidade como totalidade, como também faz parte de uma orientação política para superar o subdesenvolvimento que sugere uma visão etapista e linear do desenvolvimento histórico. É como se fossem fases a serem superadas. Do ponto de vista reformista, bastava então seguir algum receituário, algumas diretrizes para eliminar esse setor tradicional. Então, por exemplo, o atraso seria uma carência de relações capitalistas ou de mercado, bastava levar o mercado para essas regiões mais atrasadas que elas se desenvolveriam. E do ponto de vista revolucionário, era necessário a associação dos trabalhadores do campo e da cidade com a burguesia urbana industrial progressista para vencer aquele setor atrasado e latifundiário, feudal ou semi-feudal. Vamos ver que são duas explicações bastante esdrúxulas. A explicação fornecida pelo Frank e também o Celso Furtado é que no interior da estruturação da dependência, algumas regiões que parecem mais subdesenvolvidas e com aspecto mais feudal são aquelas que em algum momento apresentaram laços muito estreitos no passado com a metrópole, uma ligação com o setor externo exportador muito forte. Então, o isolamento das regiões no futuro ou no presente são resultado não só da natureza especializada da sua economia, mas também por aquele estreitamento com o mercado externo que durante algum tempo, no auge dessa especialização, gerou um certo fluxo de riqueza, mas com um período de decadência e menor vinculação ao mercado externo, levou a um período de maior declínio, maior empobrecimento daquelas regiões. Os exemplos que eles dão são vários, mas a gente pode pensar aqui só em dois. A crise açucareira no Nordeste brasileiro, que já foi as regiões mais ricas no nosso sistema colonial, e a mineração da prata no Peru, por exemplo, que entra em crise no século XIX, principalmente. Sobre o sistema latifundiário, hoje doce e bovinamente chamado agronegócio, o Frank nos diz que, independentemente da forma como ele assume e se apresenta hoje, ele vai ter a sua gênese nas expansões mercantis das metrópoles colonizadoras. Então, os latifúndios, segundo André Gunder Frank, já nasceram tipicamente como empresas comerciais e criaram as suas próprias instituições de acordo com a demanda mundial, ampliando o uso e a concentração de terras, o seu capital e o tipo de trabalho para aumentar a produção. Essa hipótese, então, ela vai sugerir que a estruturação desigual interna aos países dependentes é funcional e viável ao desenvolvimento do capitalismo particular na América Latina, é o que o Marini vai chamar um pouco depois em Dialética da Dependência de capitalismo sui generis. Porque mesmo sem utilizar o método marxiano, o André Gunder Frank, ele vê o capitalismo como totalidade. E nos níveis mais concretos, no interior dessa totalidade, ele vê o conjunto de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, como em cada um deles o capital vai agir e vai impor como momento predominante a produção, circulação e acumulação de acordo com as condições reais, concretas de cada um. Então vai responder à particularidade daquela sociedade. E, conforme diz o Frank, a história não se repete nesse esquema, porque ao contrário das metrópoles que nunca foram satélite de ninguém, ou melhor, nunca foram, no caso dos Estados Unidos, colônias de exploração de ninguém, nos satélites subdesenvolvidos, o seu desenvolvimento vai estar limitado pelo próprio status dependente de satélite. Então, o subdesenvolvimento ou a dependência é uma estrutura completa, não é apenas econômica, mas é também social, cultural e política. E as alternativas e o grau de autonomia para a soberania são limitados pela presença e ingerência dos países centrais. E a sua interpretação considerava que os momentos de maior crescimento econômico-industrial e de autonomia relativa nos países dependentes se davam justamente quando as suas ligações orgânicas com as metrópoles se viam mais ou menos debilitadas por períodos de guerras ou grandes depressões econômicas. Essa afirmação, a princípio, ela parece um pouco mecânica, muito direta, quase como uma correia de transmissão, mas ela tem certa razão, porque foi justamente pela crise aberta pelas guerras franco-britânicas no início e final do século XVIII e início do século XIX, que o talento dos libertadores da América realizou as independências, como depois pela desorganização do sistema mundial entre 1914, depois 1929 e 1939, que os nossos países puderam avançar em projetos nacionais populares de desenvolvimento e de industrialização.
é um tanto mecanicista se a gente interpretar apenas pelo movimento livre da história. Mas se a gente avaliar, né, pela relação entre indivíduo e história, o papel do indivíduo na história, não é bem assim. Porque se não fosse o talento de um Francisco de Miranda ou de um Simão Bolívar, a independência da América do Sul talvez não acontecesse naquele momento. E também se não fosse pelo talento de Getúlio Vargas, Juan Domingo Perón ou Lázaro Cárdenas, a gente também não teria nacional-desenvolvimentismo, ou teria algo um pouco depois. A questão é que, recuperada da crise, a metrópole logo busca restabelecer os laços anteriores de incorporação dependente dos satélites ao seu sistema. Então, todo aquele esforço de soberania e de independência, ele acaba sendo estrangulado ou canalizado em direções que não interessam aos países periféricos, mas interessa muito mais a acumulação dos países centrais. E é importante a gente destacar aqui que para ele a dependência não era simplesmente um fator externo, imposto desde fora a todos os latino-americanos e contra a nossa vontade, porque se assim fosse, não se sustentaria. A dependência conta com o interesse das nossas classes dominantes. Então, o que ele diz aqui? A dependência, abre aspas, é igualmente uma condição interna e integral das sociedades latino-americanas que determina a burguesia dominante na América Latina, mas que, ao mesmo tempo, é consciente e agradavelmente aceito por ela. Se essa dominação fosse somente externa, a gente poderia acreditar que as nossas burguesias locais ou nacionais teriam condições de oferecer uma saída nacionalista, soberana ou mesmo autônoma ao subdesenvolvimento. E nessa linha, a integração da América Latina ao sistema capitalista mundial após 1945 teve consequências determinantes na construção de alternativas políticas da nossa região ao subdesenvolvimento. O Frank destaca o fato de que a extração e a transferência de riqueza da periferia para o imperialismo reduziu as possibilidades de uma autêntica aliança entre as classes em nossos países. A questão é que, pós-45, as nossas economias, a maior parte das economias dependentes aqui da América Latina, deixam de ser simplesmente importadoras de mercadorias para serem importadoras de máquinas, bens, capital. Isso faz com que a nossa dependência mude o caráter. Então, aprofunde ainda mais a nossa dependência, e é uma dependência também tecnológica muito asseverada. Então, isso reduz um pouco a nossa margem de mobilidade e faz com que a nossa grande burguesia se associe ainda mais aos países centrais. Então, essa aliança dos setores externos com os setores internos dominantes, segundo o Frank, fala o seguinte, que não resta alternativa a essa lumpenburguesia que lutar, mesmo que em vão, pela sobrevivência, agravando os preços e salários com o fim de espremer algum sangue extra e, às vezes, tem de recorrer à coação militar direta para consegui-lo. Então, isso quer dizer que as determinações próprias à integração dependente fazem com que as burguesias locais lancem mão da exploração redobrada de vários setores da classe trabalhadora. Mas esses setores, em tese, poderiam vir a ser aliados políticos importantes na defesa da soberania, do nacionalismo. Porém, pela superexploração do trabalho, essa burguesia abre mão não só desse apoio, como opera nas condições de uma dependência associada. E por isso que o Gunder Frank ele defendeu que o inimigo imediato do nacionalismo, da soberania na América Latina, é taticamente a própria burguesia desses países, mas que estrategicamente o inimigo principal é o imperialismo. Essa interpretação ela não reduz o potencial de agitação e mobilização do movimento anti-imperialista, mas ela aponta que a formação de um bloco social feito da aliança entre o proletariado urbano, o campesinato e a burguesia industrial, ele era inevitável, não tinha como fazê-lo. Até porque a burguesia industrial ou urbana da América Latina, ela é gêmea siamesa do capital latifundiário, ou seja, são praticamente os mesmos capitais que se movimentam, é só a aplicação em setores diferentes. Então, enquanto um está no setor industrial, mercantil, comercial, o outro está no setor agrícola, pecuário. Então, basicamente, não tem muita diferença entre um e o outro. Então, para fechar aqui nosso debate, ao defender que os países subdesenvolvidos foram cruciais para o processo de acumulação de capital e desenvolvimento econômico dos países centrais e que não são duas estruturas diferenciadas, aquela ideia de sociedade dual, mas uma unidade contraditória do desenvolvimento capitalista mundial. Então, dizer que um dia chegaremos a ser desenvolvidos só seguindo o receituário. Ao apontar esse caráter nada revolucionário das nossas burguesias locais e indicar
que elas são perpetuadoras da dependência, as contribuições do Frank são de fato um divisor de águas no tratamento da temática do subdesenvolvimento. Ele apresenta as relações entre as diversas frações capitalistas no interior do sistema mundial, principalmente a partir do satélite periferizado, colocando em destaque, então, a natureza conservadora e integrada das nossas burguesias locais ao capital estrangeiro. E mesmo que o Frank não use o referencial marxiano, que ainda lhe falte o certo refinamento e adequação dos conceitos das categorias, em alguns momentos, afirmando essa existência meio esquisita de exploração da burguesia latino-americana pela burguesia imperialista, porque a burguesia não explora a burguesia compete entre si. Quem explora é a burguesia que explora o proletariado, a classe trabalhadora como todo. A sua teoria é capaz de sugerir a existência de mecanismos de transferência de valor, de mais-valia extraordinária, da existência da estruturação, da exploração redobrada da classe trabalhadora, e para ele era um meio dessa burguesia de eludir a redução da sua taxa de lucro resultante do intercâmbio desigual. Embora ele não use esses termos, a gente consegue perceber mais ou menos que isso está presente na obra dele. E mesmo com todas essas limitações, é inegável que esse conjunto de teses ajudou a mudar o foco do debate das teorias do desenvolvimento econômico latino-americanas para o problema da dependência e do subdesenvolvimento. Esse processo vai ganhar mais fôlego e mais sofisticação teórico-conceitual com a contribuição do Teotônio dos Santos, da Vânia Bambirra e do Rui Mauro Marinho. Encerro por aqui. Até o próximo vídeo. Quem gostou, curte e se inscreva no canal. Um abraço, até o próximo.